A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje nós vamos estar fazendo a segunda parte do estudo sobre a santidade. Primeira parte a gente falamos que não são somente as vestimentas, mas tem também o interior. E agora a segunda parte da santidade que nós vamos abordar, vamos falar um pouco sobre as lutas e as guerras que nós temos no nosso interior. E muitas pessoas sofrem interiormente sem saber que ela precisa de uma libertação. Então cabe a nós, cabe aos pastores, aos obreiros, orientar essas pessoas quando elas chegam no nosso ministério. Então não basta tão somente a gente falar das vestimentas, a gente falar que não pode cobiçar, a gente falar que não pode adulterar. E muitas pessoas às vezes chegam no nosso ministério toda quebrada, sem contar que muitos que vêm dos ministérios dos falsos profetas, eles já vêm com a mente totalmente cauterizada, e elas precisam de apoio, elas precisam de ensino, elas precisam de estudo. Elas precisam que alguém esteja ali ajudando ela. Muitas pessoas acham que às vezes por falta do pão, por falta do emprego, é que o diabo ele coloca impedimento na nossa vida para a gente não ter o pão de cada dia, para a gente não ter um emprego. Só que por muitas vezes isso é uma aprovação de Deus sobre a nossa vida. E muitas pessoas vêm de outros ministérios achando que isso são demônios, só que por muitas vezes são provações de Deus sobre as nossas vidas. Então, uma vez uma irmã que mora aqui debaixo de casa, a gente estava conversando com ela era lá da igreja da Universal. Ela falou que lá os pastores ensinam para eles que se você não tem uma condição boa de vida, não tem um carro bom, um emprego bom, uma casa boa, você tem um espírito maligno, que é o espírito da miséria. Aí eu dei risada, né? Eu falei pra ela, isso aí é antibíblico, isso aí tá fora da Bíblia, porque Deus permite a gente passar provações, e o apóstolo Paulo fala que a gente não tem que buscar riqueza, Deus fala que a gente tem que trabalhar do suor do nosso rosto. O pão ele vem do suor do nosso rosto, mas tem momento que Deus ele permite as portas fechar para ver onde está o nosso coração. E tem pessoas que não entendem que entre o tempo que fecha a porta, o tempo da aprovação e o tempo da bênção, é um determinado tempo que Deus prepara para nos preparar, para nos alicerçar, para nos enraizar na palavra dele. Eu passei por esse tempo, fiquei um bom tempo desempregado. Deus estava me forjando, Deus estava me preparando, Deus estava me capacitando. Então, só que eu não tive ninguém para me ensinar, não tive ninguém para me explicar, e muitas pessoas também não tem ninguém para ensinar, para explicar para ela que tem momento na nossa vida que Deus ele nos prova. Aconteceu com muitos servos de Deus. Então, esse tipo de estudo é que nós temos também que dar para as pessoas que vêm para o nosso ministério, e isso faz parte da santificação também. E vamos entrar na palavra. Gênesis capítulo 27, versículo 18, fala desse jeito. Gênesis capítulo 27, versículo 18, fala assim: E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse:
porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então aqui nós vamos ver a história de Jacó e Esaú com seu pai Isaque. Nós vamos ver que quando Jacó e Esaú eles nascem, Deus ele faz uma promessa e fala que o maior servirá ao menor. Só que para isso acontecer na vida de Jacó, ele teve que passar por um processo. Para as promessas de Deus se cumprirem sobre a vida de Jacó, ele teve que passar por um processo muito grande. Porque ele enganou o seu pai, enganou o seu irmão juntamente com a sua mãe, e ainda colocou Deus no meio. Falou: não, Deus já preparou, foi Deus, seu Deus, que já preparou a caça para nós. E ainda depois Isaque ainda perguntou: és tu mesmo, Esaú? E ele disse: eu sou. Ou seja, mentiu por 3 vezes, né? Mentiu falando que era Esaú, mentiu falando que Deus tinha preparado a caça, e mentiu falando que novamente ele era mesmo Esaú. E seu pai Isaque lhe deu ainda uma oportunidade de se arrepender ali ele não se arrependeu. Então, para a promessa de Deus se cumprir sobre a vida de Jacó, ele teve que passar por um processo muito grande. E ali nós vamos saber que Esaú, ele se irou com seu irmão, e ele fez uma promessa que quando o seu pai Isaque morresse, ele iria matar Jacó. E que sua mãe fez? Enviou ele para a cidade dos seus parentes, e lá Jacó esteve com Labão. E lá nós vamos saber que Labão fez a mesma coisa que Jacó fez com Esaú. Labão enganou a Jacó. Jacó trabalhou para casar com Raquel, e aí Labão deu Leia. Aí depois Jacó teve que trabalhar por Leia, e depois Jacó teve que trabalhar pelos gados. E aí no capítulo 31, do versículo 38, Jacó fala assim, quando Jacó ele sai com a sua fazenda, com seus filhos, com as suas mulheres, e Labão vai atrás dele. Quando Labão encontra Jacó, Jacó fala assim: estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos pelo teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Então aqui que nós vamos entender que Jacó, ele teve que passar 20 anos da sua vida para Deus mudar o caráter de Jacó, para Deus transformar o interior de Jacó, para que ele pudesse ser herdeiro da promessa que Deus fez sobre a vida de Abraão, de Isaque, sobre a vida dele. Porque ele enganou, era um enganador, ele era um mentiroso. Então Deus precisou transformar o seu interior para que a promessa de Deus pudesse se cumprir na vida de Jacó. Assim é também nas nossas vidas, na vida de muitas pessoas. Quando chega na presença de Deus, se a gente pregar somente as vestimentas, aquela pessoa vai continuar sendo um mau caráter. Se aquela pessoa é avarenta, ela vai continuar sendo avarenta. Se aquela pessoa é mentirosa, ela vai continuar sendo uma mentirosa. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de estudo ensinando ela a sair da mentira, ensinando ela a sair da avareza, ensinando ela a viver verdadeiramente para Deus. Não está tendo acompanhamento. As pessoas não estão sendo acompanhadas de perto pelos líderes espirituais,
para que eles possam ser libertos totalmente do seu interior. Então, se nós só pregarmos as vestimentas, o interior da pessoa não vai ser mudado. Porque a gente fala, se você usar batom, vai pro inferno. Se usar bermuda, vai pro inferno. Então ele sempre vai ficar isso com aquilo na mente. E vai falar, então eu vou deixar a bermuda, vou deixar o batom, vou deixar a calça. E o interior continua corrompido. Uma outra experiência que eu tive nesses dias que me chateou muito. Tinha um irmão, aí ele falou assim... a gente tava ajudando a irmã. Aí ele buscava a irmã e eu levava ela para casa, que ela passou por um síndrome do pânico e passou por uma depressão. Então os demônios estavam atormentando ela. Então a gente precisava fazer isso e buscá-la e levá-la. Então pregar a palavra, falar do amor de Deus, até Deus tirar esses demônios, até Deus arrancar esses demônios e ela começar a se alicerçar na presença de Deus, ela começar a se enraizar na presença de Deus, na palavra, na oração, no jejum. E aí sim também ali, automaticamente, quando a gente vai se achegando perto de Deus, Deus ele vai nos limpando, vai limpando as nossas vestes, vai limpando as nossas imundícias, vai nos tirando da vaidade, vai tirando o medo, vai tirando a tristeza, o ódio. E o que aconteceu? Passado mais ou menos uns quase 2 meses, mais ou menos, nesses dias o irmão falou assim, que não ia passar lá mais para buscar a irmã, porque ele estava perdendo tempo. E ele sabia que era o diabo que estava enganando ele, porque ele não estava conseguindo chegar na oração das 6, e aí não ia ajudar mais a irmã por causa disso, porque a irmã não queria saber de nada da doutrina. Aí eu fiquei pensando, orei a Deus, eu fiquei muito triste, muito chateado com isso que o irmão falou, porque não é só porque, irmãos, nós não estamos vendo a mudança nas vestes da pessoa, que Deus não está mudando a pessoa. Nós temos que parar de enxergar as pessoas somente por fora. Aí nós vamos perder a alma da irmã porque ela não mudou o seu exterior, porque ela não está usando uma saia longa, porque ela não parou de se pintar, porque ela não parou de pintar o cabelo, porque não abandonou o jeans, não abandonou o salto alto. Mas e o interior dela? E a síndrome do pânico? E a depressão? Coisas mais importantes que as pessoas precisam ser libertas, a gente não está preocupado. Agora eu te pergunto, na onde que fica o amor? O amor vai para onde? Se era nós, pregadores da doutrina, que amamos verdadeiramente o nosso próximo, que era para estar ali, para acolher, para estender as mãos, para abraçar, para ajudar, não estamos fazendo isso só porque a pessoa não quer mudar as suas vestimentas. Nós temos que entender que o papel nosso, o papel do obreiro, do pastor, do líder espiritual é pregar e ensinar. E o papel do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então quem vai convencer o homem é o Espírito Santo através da nossa vida. Mas se a gente não amar aquela pessoa, a gente sempre está falando, mano, não pode usar saia, não pode usar batom, não pode usar salto alto. Aí daqui a pouco ela vai pensar, mas e o amor? Eu estou precisando da libertação da minha depressão. Eu estou precisando da libertação da síndrome do pânico. Eu estou precisando da libertação do homossexualismo. Eu estou precisando da libertação do lesbianismo. Eu estou precisando de ajuda espiritual, porque eu sou pai de família, eu perdi o emprego. Eu estou precisando de uma libertação porque o demônio está me oprimindo. Nós sabemos que através das vaidades o demônio entra sim. Só que nós temos que entender que nós temos que acolher as pessoas e ajudar elas espiritualmente. Quantos já não ajudam mais as pessoas espiritualmente, não ora, não jejua pela vida da pessoa? E quantos de nós olhamos para as pessoas e falamos, não está na doutrina, não quer nada com Deus.
Mas quem somos nós para saber do interior da pessoa se ela quer ou não algo com Deus? Talvez ela quer se achegar perto de Deus, talvez ela quer ser íntima de Deus. E a gente está condenando a pessoa somente por causa das vestimentas dela. Pessoas que daqui 3 meses, 4 meses, pode ser uma bênção na presença de Deus, porque Deus já transformou ela. Deus já mudou o caráter, já mudou o interior, já mudou o exterior também. Só que no início a gente não está tendo a paciência, a sabedoria de saber lidar com essas pessoas. Imagine se Jacó estivesse conosco. Deus precisou de 20 anos para mudar o caráter de Jacó. E quando ele saiu da terra do seu sogro Labão, ele disse: eu estive esses 20 anos com você e eu não te defraudei nada. Sabe por quê? Jacó não defraudou Labão? Porque Deus estava mudando o seu caráter. Deus estava transformando o Jacó em um grande homem de Deus, para que a promessa de Deus pudesse ser cumprida sobre a vida de Jacó. Assim é nas nossas vidas. Eu mesmo, eu vim para o Evangelho faz 5 anos, quando eu tinha 26 anos. Só que Deus, ele teve de misericórdia da minha vida esses 26 anos. Deus não permitiu o diabo me arrastar para o inferno. Deus não permitiu de eu morrer. Deus não permitiu de eu ter depressão, de eu ter overdose, que eu usava drogas. Mas Deus me guardou ali. E quando Deus, ele me resgatou, ele começou a fazer uma transformação muito grande na minha vida. Só que eu não posso ser ingrato com Deus, de olhar para as pessoas e falar: essa pessoa não quer nada com Deus, aquela pessoa não quer nada com Deus. Peraí, eu também não quis nada com Deus nos meus 26 anos de vida. Aí a partir dos 26 anos que Deus me resgatou, Deus começou a me mudar, a me moldar. Não foi de uma hora para outra, não foi rápido. E porque nós queremos, agora que estamos na santa doutrina, agora que aprendemos a verdade de Deus, porque nós queremos que as pessoas sejam mudadas rápida. Nós queremos que as pessoas já tirem logo o salto alto, tira o batom, tira a maquiagem, tira a calça, tira tudo. E daqui 1 mês a pessoa já está totalmente limpa. Eu estou falando que o Espírito Santo não tem poder para fazer isso. Tem sim, mas eu estou falando que nós temos que ter paciência com as pessoas. Eu estou falando que as pessoas que vêm para o nosso ministério, que nós conseguimos chamar elas para vir, nós temos que entender que a vida toda elas foram enganadas. A vida toda ouviram pregações mentirosas de falsos profetas, de homens que só queriam saber da lã e da gordura da ovelha, de cães gulosos. E ali, a partir desse momento que ela vem para o nosso ministério, é uma luta muito grande para que ela possa entender que é necessário se separar totalmente do mundo. Ela vai ouvir pregações que nunca ela ouviu, ela vai ouvir versículos bíblicos que nunca ela ouviu na vida dela, porque nesses ministérios dos falsos profetas só fala da prosperidade. Só fala que vamos ser salvos pela graça. Só fala que Deus quer o coração. E no nosso ministério que pregamos a verdade, nós pregadores da santa doutrina, somos nós que temos que ajudar essas pessoas a sair do erro, a sair do engano. Mas se a gente só ficar falando da veste, a pessoa nunca vai sair do engano. E se ela mudar suas vestimentas, o seu interior continuará sendo corrompido se a gente não ensinar ela a mudar o seu interior. Às vezes a pessoa está passando um momento difícil na vida dela e a gente está falando das vestes. Mano, você tem que mudar sua veste, porque está dando brecha pro inimigo. Irmão, você tem que largar o bermudão, tá dando brecha pro inimigo. Nós temos que ter mais sabedoria, irmãos, para ensinar as pessoas. Porque tem pessoas que estão passando por luta, tem pessoas que estão passando por guerra espiritual. Quando uma pessoa vem do mundo ou vem da igreja mundana para a igreja correta, uma igreja de doutrina, uma igreja que Deus se agrada, ela passa luta espiritual. Ela passa opressão. O diabo trabalha no emprego dela, levanta as pessoas contra a vida dela. E como que ela vai saber lidar com isso? Só se a gente ajudar, se a gente instruir, se a gente ensinar. A gente ensinar a pessoa. Você pode ver que essas pessoas são nervosas. Muitas pessoas falam palavrão, muitas pessoas falam gírias desses ministérios.
E aí cabe a nós ensinar a pessoa: olha, Deus não se agrada da gíria, olha, Deus não se agrada do palavrão, Deus não se agrada que você fala esse tipo de palavra para o seu filho, esse tipo de palavra para o seu marido. Quantas mulheres não são submissas ao seu marido e não sabem que se morrer já estão condenadas, porque não são ensinadas nas igrejas dos falsos profetas. E quando chega nos nossos ministérios que pregamos a santa doutrina, nós temos que ensinar e não falar: irmã, a senhora é rebeldona, né? A senhora é isso, a senhora é aquilo. Não, irmãos, temos que ter sabedoria para ensinar as almas, para direcionar as almas no caminho correto. Se nós já estamos no caminho correto, nós temos que se preocupar em ensinar as almas no caminho correto, a ensinar a santa doutrina do corpo, da alma e do espírito. Deus, ele tem uma promessa na vida de todas as pessoas. Só que para se cumprir essa promessa na vida das pessoas, nós temos que querer, nós temos que ouvir, nós temos que aprender. E aí a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. E aí, a partir desse momento, Deus, ele nos capacita para também ensinar as pessoas. E quantas pessoas estão descapacitadas dentro da casa de Deus? Não tem a parte espiritual para ensinar as pessoas. Falar mais do amor, da santificação, falar mais do arrependimento, falar mais do céu, falar mais do inferno, falar mais do amor ao seu próximo, falar que quem tem ódio, quem tem raiva, tem que ser liberto, falar dos frutos do Espírito. Não somente a doutrina exterior, que também é muito importante para todos nós. Porém, nós temos que falar de tudo um pouco. Pedir a sabedoria para Deus, para nós começarmos a colocar os cultos de ensino, não somente os cultos que tem pregação, mas culto de ensino. Sentar os membros e o pastor vir com a Bíblia, vir com o caderno e falar: hoje nós vamos fazer o estudo sobre o casamento. Hoje nós vamos falar sobre a relação matrimonial, sobre o ato sexual do casal. Hoje nós vamos falar sobre o ensinamento dos filhos. Hoje nós vamos falar do perdão. Hoje nós vamos falar das vestimentas cristãs. Hoje nós vamos falar das peças íntimas. Hoje nós vamos falar sobre o batom. Hoje nós vamos falar sobre o amor que Jesus nos ensinou. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Isso é ensinamento. Nós trazer os estudos com temas e ensinar. Isso é um culto de doutrina. E não o seu culto de doutrina uma pregação a qual muitos irmãos ouvem a pregação e por muitas vezes não conseguem compreender direito. Não tem como ficar sempre perguntando para o pastor, porque o pastor está ali para orar, está ali para atender os irmãos. E por muitas vezes muitas pessoas ficam sem resposta. Então o culto de ensino serve para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas e o pastor ensinar ali dentro da palavra de Deus. Aí a pessoa vai fazer o quê? Falar: meu Deus, eu preciso mudar o meu interior. Eu estava chateando o meu vizinho, eu estava de birra com o meu vizinho, eu estava falando mal do meu vizinho e eu estou na doutrina, e se eu morresse eu ia para o inferno. É isso, a pessoa vai despertar. Deus, o Espírito Santo vai começar a transformar ela por dentro. Então ela vai ver que verdadeiramente tem pessoas que se importam com ela. Tem pessoas que se importam da maneira dela viver. Tem pessoas que se importam da maneira dela falar. E não somente da maneira dela vestir. Então é isso que nós temos que entender. Que as pessoas que vêm das igrejas, dos falsos profetas, elas vêm com a mente totalmente mudada. E nós temos que aprender que não é somente que devemos falar somente das vestimentas, mas também falar da mudança interior, das guerras espirituais, das lutas espirituais, dos momentos de provações, dos momentos de tentações na nossa vida.
o momento a qual Deus permite Satanás nos tentar, o momento a qual Satanás tenta tocar na nossa vida, na nossa família. Então, tudo isso faz parte da santidade de um cristão, que 1 Pedro fala, 1 Pedro 1, 15 e 16, Pedro vai falar: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto aquele que nos falou, sede santos, assim como eu sou santo. Jesus é santo, e nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, o nosso interior, o nosso exterior, a maneira que estamos dentro da nossa casa, dentro do trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, na casa das pessoas. Tudo isso faz parte da santificação. E quando estamos conversando com as pessoas, vigiar com a língua, às vezes falamos algo que desagrada, às vezes falamos algo que não deveríamos falar. Tudo isso faz parte da santificação. Às vezes a pessoa está na doutrina das vestes, mas é um linguarudo, que nem nós vemos. Eu vou falar para os irmãos da Deus de Amor, muitos irmãos é uma fofocaiada que só, porque não foi aprendido que deve guardar a sua língua, mas foi aprendido que não pode usar salto alto. Eu sei disso porque uma grande parte da minha família era da Deus de Amor, e eu via falando mal, fumando cigarro, falando isso, falando aquilo, mas estava na doutrina das vestes, achando que ia ser salvo. Só que não vai ser salvo quem está na doutrina das vestes, com vício, bebendo, falando mal das pessoas, também não vai ser salvo, irmãos. É isso que nós temos que entender. A salvação é Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ter paz com todas as pessoas, e a santificação do corpo, da alma e do espírito, sem a qual, se não tiver a santificação, ninguém verá o Senhor, ou seja, ninguém vai ter a sua salvação. Então a santificação é completa, não é só exterior e também não é só o interior, é o interior e o exterior. Então temos que pregar de tudo, para que as pessoas possam compreender que é necessário mudar por completo. É necessário ter uma transformação grandiosa na nossa vida para a gente chegar ao reino dos céus. Se nós estamos achando que vai ser fácil a gente chegar ao reino dos céus, não vai ser fácil, meus. Quanta mentira, quanto engano, quantas falsas profecias, quantos falsos arrebatamentos. E se nós não estivermos alerta, atentos, o diabo pode nos enganar também. E a gente pode estar achando que estamos caminhando em direção ao céu, estamos caminhando em direção ao inferno. Então são tantas coisas que nós temos que se preocupar com a nossa vida como cristão e com a vida do nosso próximo como cristão, que não devemos apenas abrir o leque somente para a doutrina das vestimentas, mas também para o interior, e se preocupar verdadeiramente com o nosso próximo, que devemos amar mais o nosso próximo e entender que cada pessoa tem um momento de transformação através do Espírito Santo. Nós temos que entender que o Espírito Santo trabalha de uma forma diferente em cada pessoa, até o Espírito Santo deixar todo mundo da maneira que tem que ser, da maneira que ele quer. Ou seja, preparado para o dia do juízo final, preparado para o dia do arrebatamento, ou preparado para o dia que essa pessoa for descer à sepultura. Porque o céu é um só, então o padrão do céu é um só, é para todos, é igual para todo mundo. A santificação é igual para todos, só que o momento de cada pessoa é diferente. O processo de cada pessoa é diferente. Tem pessoas que se santificam com 1 ano, outras com 6 meses, outra com 3 meses, outra com 4 anos. E somos nós que temos que esperar o tempo do Espírito Santo para que essa pessoa possa estar na santificação da maneira que deve ser. Então que nós venhamos, irmãos, ajudar mais os nossos irmãos em oração. Não julgar os irmãos por causa das vestimentas, e pedir sabedoria para Deus para podermos ensinar essas pessoas que vêm de outro ministério e as pessoas que vêm do mundo.
porque eles já sofreram muito nessas igrejas com tanto engano, já sofreram muito no mundo com o diabo enganando eles, com o diabo usando eles em tantas porcarias, em tantas coisas erradas, que eles precisam agora do nosso apoio, eles precisam do nosso amor. Então que Deus ele possa abençoar a vida dos meus irmãos e que venhamos ficar com mais essa segunda parte do estudo sobre a santidade, que venhamos refletir mais sobre a nossa vida e a vida do nosso próximo. O que nós estamos fazendo para ajudar o nosso próximo? Será que estamos ajudando ele se a chegar perto de Deus ou estamos afundando ele? Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus.